E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Christian. Hoje eu vou explicar para vocês por que os 100 mil reais são tão importantes e como os juros compostos podem trabalhar ao nosso favor. Recentemente eu atingi a marca aí dos 100 mil reais. Já estou com 113 mil reais e o objetivo aí é chegar até o final do ano que vem nos 200 mil reais investidos. Se você tem interesse em acompanhar essa minha jornada, se inscreva aqui no canal. Eu estou trazendo vídeos aí quase todos os dias, tentando explicar para vocês de uma forma simples o poder dos investimentos. Mas bora lá, eu vou mostrar agora para vocês como que funciona os juros compostos, e são os juros compostos, e vou estar trazendo na prática, fazendo uma simulação aqui. Para fazer a simulação de como que vai agir o juros simples, eu vou utilizar um aporte de 1.000 reais. Ou seja, eu vou aportar 1.000 reais, digamos, hoje, com uma taxa de juros de 8% por um período de 30 anos. Então, em 30 anos, o total de juros que eu teria recebido seria de 2.400. O valor investido seriam os meus 1.000 reais que eu investi. Então eu teria aí um total de 3.400 após 30 anos investidos. Mas por que só esse valor? Porque esses juros de 8% que eu coloquei ao ano, ele incide apenas aqui, ó, nesses 1.000 reais. Ele não incide sobre os rendimentos, apenas sobre o aporte inicial. Aqui vocês podem entender o que eu estou falando. No primeiro ano, então, 8%, 1.000 reais vão render 80 reais. No segundo ano, em vez de render sobre os 1.000 reais e 80, não, apenas rendeu sobre os 1.000 reais. Ou seja, renderam mais 80 reais. No terceiro ano, mais 80 reais. No quarto ano, mais 80. E assim sucessivamente, ano após ano. Eu tenho certeza que vocês vão se impressionar com a diferença que vai dar dos juros compostos quando você aportar a mesma quantidade, mas aí com a incidência dos juros compostos atuando. Agora, para que a gente possa calcular os juros compostos, vamos fazer a mesma simulação. 1.000 reais iniciais, uma taxa de juros de 8% por 30 anos. Percebam, a gente não vai investir mensalmente. É um aporte fixo de 1.000 reais. Vamos calcular agora. Olha só que espetáculo. 9.062 reais de juros. Lembram quanto que era de juros do juros simples? 2.400. Um total final aí de 10.062 reais. Vocês devem estar se perguntando, mas por que que dá tanta diferença assim? Começou com a mesma quantia, foi aplicado a mesma taxa de juros. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Vocês lembram que no juros simples, no primeiro ano tinha rendido 80 reais? No segundo ano tinha rendido 160 reais, que tinha sido os 80 reais dos 2 anos. Bom, observem a diferença. No segundo ano já não rendeu mais 160 reais, e sim 166. Por quê? Porque aqueles 80 reais do primeiro ano que eu ganhei, eles já contribuíram para ter um rendimento um pouquinho maior. E assim, ano após ano, você tem um aumento dos seus rendimentos. E o que que acontece? Dessa forma, no terceiro ano já tinham rendido 259, enquanto que aqui tinham rendido apenas 240. Então aqui rendeu quase 20 reais a mais. Parece pouco, mas essa diferença vai começar a crescer cada ano que passa até ficar uma quantia gigantesca de juros. Percebam que o valor investido aqui no final se manteve nos 1.000 reais, mas os juros foram 900% maiores. Agora vamos fazer uma simulação pensando em atingir os primeiros 100 mil reais. A pessoa iniciou com 1.000 reais e ela vai aportar ao mês 1.000 reais com a mesma taxa de juros. O valor final após 30 anos de juros daria mais de 1 milhão e um total investido de 360 mil. Não é à toa que falam que é a oitava maravilha do mundo. Fazendo essa quantidade de aportes e iniciando com 1.000 reais e investindo 1.000 reais todos os meses, com 6 anos e meio aproximadamente, você já atingiria os primeiros 100 mil reais. Percebam que com 6 anos investido,
um total final de R$ 92.800. Vamos ver quanto tempo que levaria para atingir os R$ 200.000. Percebam que com 10 anos e meio, eu já teria conseguido os primeiros R$ 200.000. Isso significa o quê? Eu levei 6 anos e meio para atingir os primeiros R$ 100.000. Após isso, com mais 4 anos, eu já atingi os primeiros R$ 200.000 investidos. Percebam como os juros compostos eles vão se tornando cada vez mais exponenciais. Eu levei 6 anos e meio para atingir os 100 mil, com mais 4 anos eu atingi os R$ 200.000. Eu dobrei o valor com menos tempo. E isso vai acontecendo de forma muito maior cada ano que passa. Vamos continuar vendo aqui. Para atingir os primeiros R$ 300.000, eu levaria 3 anos e meio. Enquanto que para atingir os primeiros R$ 500.000, eu levaria aí 18 anos e uns 7 meses aproximadamente. Ou seja, eu levei 6 anos e meio para atingir os meus primeiros R$ 100.000. Se eu fosse seguir a lógica, 6 anos para atingir 100 mil, 12 anos para 200 mil, 18 anos para atingir os 300 mil. Percebam a diferença que os juros compostos eles fazem nesse crescimento? Em muito menos tempo eu já atingi os R$ 500.000, sendo que com 26 anos eu já atingiria aí a marca dos R$ 1 milhão. Não é fantástico? Muito bom. Eu recebo algumas perguntas de, por exemplo, quanto que está rendendo esses R$ 100.000 que eu tenho aplicados hoje. Então vamos fazer uma simulação para ver em quanto tempo eu vou atingir os R$ 1 milhão. Eu vou colocar aqui R$ 113.000, que é o valor que eu tenho hoje, rendendo aí 8% ao ano, digamos assim que seja um rendimento de dividendos, 8% ao ano. Não vou considerar a evolução do patrimônio, a valorização das ações, por exemplo. Se eu investir aí pelos próximos 20 anos, não, pelos próximos 10 anos, R$ 1.000 mensais. Vamos deixar zerado isso daqui para ver como é que vai ser só o dinheiro que eu tenho investido. Vamos calcular. Percebam que se eu parasse hoje de investir e tivesse uma rentabilidade de 8% ao ano de dividendos, que acredito que eu vá atingir 9, 9,5, 10% de dividendos, se eu não aportasse mais nada, nem um pouco, pelos próximos 10 anos, eu teria um total aí de R$ 130.000 de juros, um valor total final de R$ 243.000. Agora vamos mudar isso daqui, vamos colocar um aporte de R$ 1.000 mensais. Uau! O valor total ele sobe muito, né? Dessa forma eu teria aí em 10 anos 191 mil de juros e um valor total final de R$ 424.000. Isso que eu tô jogando uma porcentagem de certa forma mais baixa. Vamos colocar aqui 10%. Vamos nos iludir um pouco. Agora, vamos supor que eu investisse R$ 2.000 mensais pelos próximos 10 anos. Quanto que eu teria no final? Vamos ver. Ainda assim, eu não atinjo o meu 1 milhão. Caramba! 339 mil de juros, 353 mil de valor investido. 700 mil de patrimônio. Bom, isso já me renderia aí um ótimo valor mensal. Para eu atingir o primeiro milhão, eu vou ter que aí atingir uma rentabilidade de 10% ao ano e investir 2 mil mensais por um período de 13 anos. Dessa forma, daqui 13 anos eu teria 1 milhão investido. Ou seja, quando eu tiver os meus 44 anos, possivelmente eu vou estar aposentado, sobrevivendo com os rendimentos dos meus investimentos, porque a minha ideia é aplicar muito mais do que R$ 2.000 mensais. Eu sou muito econômico, eu evito de gastar com muitas coisas e muitas vezes eu já ouvi assim: ah, por que você não vai viajar? Por que você não compra uma moto? Por que você não faz isso? Eu já tenho uma moto, é uma moto antiga, é uma moto de 2008. A gente já tem um carro também, é um carro de 2014. A pressão para trocar esses veículos, para comprar veículos novos, ela é muito grande. Então, os familiares, as pessoas mais próximas ficam cobrando: por que você não vai viajar? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Você só fica em casa. Assim, eu gosto de ficar em casa. Eu não sou uma pessoa que esbanja, que gosta de roupas caras, que gasta dinheiro com coisas que não fazem sentido. Então, sempre que eu gasto dinheiro, eu tento
gastar em coisas que eu gosto, eu acho legal. Eu podia ter trocado de moto? Podia. Eu podia ter trocado de carro? Poderia ter trocado de carro. A maioria das pessoas da minha idade, eles não pensariam duas vezes em comprar um carro do ano. Eles não pensariam duas vezes em comprar uma super moto para ficar se exibindo, se mostrando. Pra quê? Pros outros? Na minha cabeça não faz sentido eu ter que ficar trabalhando cada vez mais e eu sou muito insistente nesse ponto. Atualmente eu tô gastando com o carro uns R$ 500 por mês, jogando por baixo. Entre impostos, entre seguro, combustível, até mais, deve dar bem mais do que isso. E na minha cabeça não faz sentido eu ficar comprando um monte de passivo que vai me dar despesa e que eu tenho que trabalhar às vezes 2, 3 meses do ano só para pagar essas despesas que não fazem sentido. Afinal de contas, eu moro numa cidade pequena, eu poderia me locomover apenas de moto, né, mesmo no inverno. Então, assim, por mim, eu já teria vendido o carro, principalmente o carro, porque ele traz muita despesa. Eu sou muito controlador dos meus gastos, não quer dizer que eu não gaste. Eu gasto sim com algumas coisas em alguns momentos. Eu gasto, a gente sai, tem alguns compromissos, a gente sai, toma algumas coisas, come e tal. Mas eu gosto de ficar em casa. E isso, às vezes, a sociedade não entende isso. Eu sou um jovem que gosta de ficar em casa, que eu me sinto bem em casa. Não sou de ficar indo em balada, em baile, em festa e ficar gastando um monte o dinheiro que eu não tenho. Não sou de ficar fazendo dívidas. Então, assim, a mudança de pensamento que eu tive quando eu comecei a investir, eu tenho certeza que isso vai mudar a minha vida para os próximos anos. E aí sim, as pessoas que hoje vêm falar para mim assim: ah, mas por que que você não faz isso? Por que que você não faz aquilo? Daqui 5 anos ou daqui 10 anos, eu tenho certeza que eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor do que essas pessoas. Porque o que eu ouço de reclamação, ah, mas tá tudo caro, ah, mas porque eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que fazer isso, não sei o quê. Mas as pessoas nunca mudam a mentalidade. Sempre comprando mais coisas, sempre gastando com coisas que elas não precisam, para mostrar para as outras pessoas que elas possuem aquilo. Então, se atentem a esse pensamento de vocês. É difícil chegar aos R$ 100.000. Eu consegui chegar de forma até rápida, em 2 anos e pouco. Mas eu tive que me abster de muitas coisas. Obviamente que talvez vocês vão demorar 5, 7, 8, 9, 10 anos. Mas vocês têm que pensar o seguinte: é muito melhor vocês terem a mentalidade de economizar, de saber que o dia de amanhã ele vai sim chegar. Não fiquem pensando nessa questão de que porque a gente pode estar morto amanhã. Olha, eu tenho uma certeza apenas. A gente sabe que um dia a gente vai morrer. E exatamente por isso que não faz sentido eu ficar querendo ter uma mansão para eu morar. Não faz sentido eu querer ter o carro de R$ 200.000, de R$ 100.000. Não faz sentido eu querer mostrar para as outras pessoas que eu tenho um status, que eu tenho a roupa de marca, que eu tenho o iPhone do ano. Isso não faz sentido. A partir do momento que você parar para pensar, poxa, mas por que que eu gasto nisso? Você vai ver que isso vai mudar a tua vida. O dinheiro são apenas números. A gente não precisa viver esbanjando o que a gente não tem. Eu poderia muito bem ter pego esse dinheiro e comprado uma moto de 40, 50 mil e tá me lascando para pagar seguro, para pagar combustível, para pagar documentação, para pagar peça, pneu, corrente, troca de óleo. Então, assim, eu me mato trabalhando para alimentar aquelas coisas que eu não precisaria ter. E por isso que a minha mentalidade, ela bate com um choque de realidade com quase todo mundo da minha família e das pessoas próximas. Enquanto as pessoas não mudarem a mentalidade, elas vão viver a corrida dos ratos para sempre. É isso que vocês precisam ter em mente. Mudar a consciência de vocês. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa simulação, entendido o que é o poder dos juros compostos. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal. Isso vai estar contribuindo em muito com a minha jornada. Se você não quer perder nada, não esqueça de ativar as notificações. Meu muito obrigado a cada um que ficou até aqui. A gente se vê. Até a próxima.